1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 25, se você perceber alguém sem Bíblia perto de você, por favor, compartilhe a Bíblia com aquele que está aí do seu lado. Não tem consigo uma Bíblia? Dá uma olhada aí ao seu redor, por favor. Veja se tem alguém sem Bíblia. Se houver, por favor, compartilhe a Bíblia com o irmão. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 18. Nos diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo ou da loucura da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo ou loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo ou a loucura de Deus é mais lógica que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra lida, e nós já vimos nessa noite que são palavras vivas, e pela ação do Espírito Santo do Senhor, no poder do Espírito, essa palavra ela é transformadora para nós. Então, o pedido que nós fazemos, a grande necessidade que nós temos, é que essa palavra ela possa vir a nós no poder do Espírito Santo do Senhor. Então, que o Senhor opere no nosso meio, através do poder do Espírito, para que a palavra ela seja transformadora para nós. É o que nós pedimos e desde já rendemos a honra, a glória, o louvor e a adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele continua a lidar com o mesmo problema que ele lidou, que nós vimos na semana passada, que é o problema das divisões na igreja. Agora, ele faz um contraste entre a verdadeira sabedoria de Deus e a suposta sabedoria humana. Ele faz um contraste entre a suposta loucura de Deus e a verdadeira loucura do homem. Então, o ensino que esse texto nos traz é que a sabedoria de Deus, ela é superior, e ela manifesta-se em poder salvador na vida de todos que se humilham e a reconhecem. A sabedoria de Deus, ela é superior, e ela se manifesta em poder salvador na vida de todos aqueles que a reconhecem e se humilham diante dela. Os antigos gregos, eles amavam a filosofia, não é assim, Gabriel? Os antigos gregos amavam a filosofia. A cultura grega, ela foi construída em torno da filosofia. Eles amavam a sabedoria humana. E diante de tantas filosofias, diante de tantos filósofos, as pessoas elas escolhiam as filosofias e os filósofos favoritos deles. E com isso muitos grupos surgiram. Cada um dos grupos com seus próprios líderes, cada um com seus próprios adeptos. E sem um padrão absoluto da verdade, as ideias de certo e de errado eram baseadas em parecer humano. Na falta de uma referência absoluta da verdade, o parecer humano
então ditava o que era certo e o que era errado. Mais ou menos como nós vemos hoje, isso só é errado se eu achar que é errado. Isso só é certo se eu achar que é certo. Mas será que esse é o padrão para nós definirmos o que é certo, ou a maneira certa, o que é errado, ou a maneira errada? Como é que nós devemos viver nossa vida? Como é que nós devemos construir nossa família? Como é que nós devemos ser igreja? É baseado naquilo que eu acho que é certo, naquilo que é errado, ou naquilo que de fato é certo e errado? Infelizmente, muitos dos crentes de Corinto trouxeram a filosofia do seu partido para dentro da igreja, trouxeram esse espírito do partido filosófico que eles amavam, eles trouxeram isso para dentro da igreja. Alguns deles ainda mantinham crenças da sua antiga filosofia pagã, se converteram, mas trouxeram sua herança filosófica. Eles tinham confiança em Cristo, eles reconheciam a salvação pela graça de Deus por meio da cruz, mas eles queriam acrescentar sabedoria humana para o que Cristo havia feito por eles. Eles queriam ter uma contribuição da sua própria sabedoria, do seu próprio desempenho, da sua intelectualidade, para aquilo que Cristo havia feito. Nossa sociedade atual, irmãos, ela ainda é apaixonada por várias filosofias. O mundo de hoje, assim como nos dias de Paulo, ainda é um mundo que está preso à admiração, à idolatria pela opinião humana. É quase que uma adoração pela opinião humana. Sabedoria humana, os desejos humanos, as aspirações humanas, aquilo que é importante para o homem em si mesmo. O homem moderno, talvez sem nem saber, ou inconsciente disso, ele cultua os deuses da educação, os deuses da opinião humana. Mas ideias humanas, elas estão sempre mudando. Olhe a história da humanidade e veja como que as ideias humanas, elas mudam com o passar do tempo. Elas aparecem e desaparecem muito rápido. Então, sempre que essas opiniões humanas, sempre que as ideias humanas, elas são julgadas, elas são achadas em falta, nós podemos encontrar os seus vários conflitos. Nós vemos essas ideias se contradizendo, porque o que ontem era errado, hoje é certo, o que era reprovável, hoje é aceito. Então, são ideias que mudam muito rapidamente. O problema é que, mesmo assim, as pessoas ainda continuam colocando a sua fé em si mesmas. Enquanto a autoridade divina for rejeitada, enquanto a palavra de Deus, como fonte maior de toda a sabedoria, for rejeitada, não há outra opção. Então, como no tempo de Paulo, a igreja de hoje, ela não escapou desse problema, não. Nós mesmos podemos ser vítimas das tendências atuais do pensamento humano. E muitas vezes nós temos esses problemas no nosso meio. Os pensamentos humanos se sobressaindo à sabedoria de Deus. Muitos crentes, eles estão se apoiando nos recursos que a sabedoria humana alcançou, mas ao mesmo tempo desprezam a palavra de Deus como recurso para os seus valores, para a sua orientação, para a sua ajuda. Ou seja, buscam a opinião do mundo, o parecer do mundo, mas desprezam o que a palavra de Deus diz. Então veja que é a mesma coisa que acontecia em Corinto. Às vezes acrescentam ideias humanas às Escrituras, a Escritura diz isso, mas existe também essa outra questão, que nós agora temos luz para conhecer. Outras vezes as pessoas tentam fortalecer a sabedoria humana com as Escrituras. Sabe o que é que você buscar alguma coisa?
nas Escrituras para fortalecer uma ideia humana que você tem. Muitas vezes, as pessoas estão mais preocupadas com a opinião humana do que com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia ordena. Muitos estão muito mais interessados em seguir as opiniões dos vários conhecimentos humanos do que o que a Bíblia realmente diz. Então, muitos usam a Bíblia, mas não acreditam totalmente no que a Bíblia diz. Acreditam em partes, não tudo. Usam a Bíblia, mas não obedecem o que a Bíblia diz. E se não obedece, é porque não acredita. Porque um homem, ele faz aquilo que ele acredita. A palavra de Deus, e Paulo está reafirmando isso para nós, é a única sabedoria verdadeira. É a única sabedoria totalmente confiável e totalmente necessária. E quando eu digo totalmente, eu não estou desprezando o conhecimento humano, porque nos conduziu a muitos feitos, e Deus tem nos dado inteligência para isso. Mas a sabedoria que é totalmente confiável e totalmente necessária, essa não é a sabedoria humana. Então, a palavra de Deus, ela não precisa de adição de sabedoria humana, que sempre fica aquém. Todo conhecimento humano, toda proposta humana, seja para o que for, sempre ficará aquém do que a palavra de Deus nos diz. Muitas vezes se contradiz, distorce o que a Bíblia diz. Então, a sabedoria humana sempre foi uma ameaça à revelação divina. Porque a sabedoria humana muitas vezes confronta a sabedoria divina. A Bíblia diz, olha, é assim que se deve ser, fazer, modelar a sua vida. E a sabedoria humana diz, não é assim, não vá por esse caminho, ninguém faz mais isso. Então a sabedoria humana sempre foi uma ameaça para a sabedoria divina. Tudo começou lá atrás, com Adão e Eva, quando eles preferiram o seu próprio julgamento do que o julgamento de Deus. Deus havia sido muito claro, mas Adão e Eva preferiram acreditar naquilo que eles mesmos acharam que era sabedoria. Nos dias de Paulo, isso floresceu como nunca antes, e nós vemos aqui, naquele mundo antigo, e hoje em dia está a pleno vapor esse tipo de comportamento. A sabedoria do homem, ela é baseada em sua própria vontade, e sempre luta para cumprir a sua própria vontade. Por isso, é sempre contra a sabedoria de Deus, por isso que ela é sempre contra a vontade de Deus. Então, esse caminho é o caminho da destruição, é o caminho da destruição de vidas, porque ninguém mais do que Deus sabe do que uma vida precisa e como é que ela deve ser dirigida. Mas quando a sabedoria humana é abraçada e a sabedoria de Deus é desprezada, isso é destruição de vida, é destruição de famílias, porque Deus instituiu, criou, formou, idealizou a família. Relacionamentos conjugais, educação de filhos. Deus estabeleceu os seus princípios. Mas quando o caminho da sabedoria humana se torna maior do que a sabedoria divina, é destruição de família, destruição de igrejas. Igrejas liberais abandonaram a palavra de Deus. É apenas um ajuntamento de pessoas para promover algum tipo de bem-estar emocional, confundindo um crescimento espiritual. É a ruína de nações, irmãos. Esse caminho é a ruína do mundo inteiro. Paulo está corrigindo isso. Ele sabe que é um caminho perigoso. Então seria muito bom dar ouvidos ao que o apóstolo Paulo, ele nos diz, através dessas palavras. E ele começa nos mostrando exatamente a superioridade da sabedoria de Deus. É isso que ele vai defender nesses versículos. Ironicamente, nós poderíamos chamar de a loucura de Deus. Veja o que ele diz aí no verso 18, ele diz, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo,
mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Irmãos, quando o homem, ele eleva a sua própria sabedoria, automaticamente ele tenta diminuir a sabedoria de Deus. Na mente do homem natural, na mente daquele que ainda não experimentou a graça salvadora, sabedoria de Deus é uma tolice, porque está em conflito com o seu próprio pensamento. Você fala da palavra de Deus com muitas pessoas, elas acham que é tolice, infantilidade, fraqueza. Elas dizem, olha, isso aí é para gente que está procurando alguma desculpa, alguma coisa em que se apoiar. Deus assumir forma humana, mensagem da cruz. Deus assumir a forma humana, Deus ser crucificado, ressuscitar, a fim de conceder perdão do pecado, entrada no céu. Para a maioria das pessoas, isso é uma ideia muito simples, tola, humilhante para o homem natural aceitarem. Ele não aceita, não entende isso. Que um homem, ainda que o Filho de Deus, poderia morrer em um pedaço de madeira, num lugar distante, remoto do mundo, e assim determinar o destino de cada pessoa que já viveu. Para a maioria das pessoas isso é uma ideia estúpida. Deus vem como homem, morre num pedaço de madeira, num lugar pequeno, remoto do mundo. Isso é tolice para a maioria das pessoas. Essa verdade não deixa lugar para mérito humano, não deixa lugar para realização humana, para o orgulho do homem. É insensatez para os que estão se perdendo. O que é a palavra da cruz que Paulo aqui se refere? É toda a mensagem do Evangelho. É o plano, a provisão de Deus para a redenção da humanidade. É a revelação completa de Deus com foco na cruz, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele realiza a obra salvadora e ao final, na sua morte, Ele diz, está consumado, está feito. E Paulo está contrastando a palavra do homem, que reflete a sabedoria do homem, e a palavra de Deus, que reflete a sabedoria de Deus. A sabedoria humana não pode entender a cruz. Obrigado, João. Sabedoria humana, ela não pode entender a cruz. Nem Pedro, que andava com Jesus, quando ele ouviu Jesus falar sobre cruz, pela primeira vez, ele não entendeu o que Jesus estava falando. O que ele fez? Mateus 16, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Quando Jesus disse que seria levado e preso e crucificado, Pedro diz, olha, tem misericórdia de ti mesmo, vem aqui, vamos conversar, isso não vai acontecer. O pensamento de Pedro não estava alinhado com a sabedoria de Deus, por melhores que fossem suas intenções. Era amigo de Jesus, mas ele não pensava diante daquilo que Deus estava fazendo. E qualquer coisa contrária à sabedoria de Deus trabalha para quem? Qualquer coisa contrária à sabedoria de Deus, meus irmãos, trabalha para Satanás. A resposta de Jesus para Pedro foi rápida, foi afiada. Versículo seguinte, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Diz para Pedro, para o seu amigo que diz, na cruz não, Senhor. A cruz é estupidez, a cruz é loucura. Jesus olha nos olhos dele e diz, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Sua sabedoria não procede de Deus, Pedro, para dizer isso. Sua sabedoria é humana, carnal. Para a mente natural,
Mensagem da cruz é ofensiva. É inaceitável tomar uma cruz para seguir a Jesus, negar a si mesmo, anular-se. Para a mente natural, mensagem da cruz é tolice, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, é o que Paulo diz. Todos estão a caminho, meus irmãos, de perecer eternamente ou de estar na glória eternamente. É o significado da mensagem da cruz que determina esse destino. O que a cruz significa para você? O que você vai fazer com a cruz de Cristo? É a pergunta que eu faço. Quando eu estou conversando com alguém e vem à tona o assunto da salvação, a pessoa de Jesus Cristo, algumas pessoas dizem: não, pastor, eu não quero isso agora. Esse negócio de cruz, de seguir Jesus, não. E eu pergunto: o que você vai fazer então com a cruz de Jesus Cristo? Vai desprezar? Paulo, tendo dito isso, ele passa a dar as razões por que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana. E hoje nós vamos ver duas razões. Ele prossegue depois, nos versos seguintes, até o capítulo 2, verso 5, mas já é outro assunto. Nós vamos ver até o verso 25, nessa noite. Primeira razão que Paulo dá para nos mostrar que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana é a permanência da sabedoria de Deus. Ela não é uma sabedoria que muda, não é uma sabedoria que se acaba, não é uma sabedoria que se esvai. Ela permanece. Veja o que diz o verso 19. Porque está escrito. Se está escrito, estava escrito em algum lugar, no passado. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Paulo está citando o profeta Isaías, capítulo 29, verso 14, para enfatizar que a sabedoria dos homens ela será destruída, ela será aniquilada, anulada. Essa profecia, ela tem o seu cumprimento final nos últimos dias, quando toda a sabedoria, as acusações de todos os homens ao Evangelho serão aniquiladas. Todos verão quem está com a razão. Todos verão o que é a verdadeira sabedoria naquele dia. E aí Cristo reinará sem oposição alguma, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, e toda a sabedoria humana será nada. Esquecida, deixada. Mas essa profecia, ela tinha um significado e um cumprimento imediato para os dias de Isaías. Sempre quando nós lermos uma profecia, nós precisamos ter isso em mente. Como é que ela se cumpriu nos dias em que foi dada e como é que ela se cumpre no decorrer da história e como é a consumação dessa profecia. Então, nos dias de Isaías, quando Isaías fez essa profecia, Senaqueribe, rei da Assíria, ele estava planejando conquistar Judá. O Senhor disse para o profeta Isaías para não temer. Não se preocupe, Isaías, porque o plano do rei da Assíria, ele será fracassado. Não tenha medo, mas era um exército muito poderoso. E Judá muito vulnerável. Mas Deus está dizendo que o rei da Assíria, ele fracassaria não por causa da força do exército de Judá. Ele está dizendo que Senaqueribe iria ser mal sucedido não por causa da estratégia do rei Ezequias. Judá, ele seria salvo unicamente pelo poder de Deus, sem ajuda humana alguma. Tão somente pelo poder de Deus. E Deus destruiu em apenas um dia, pelas mãos de um só anjo, 185 mil soldados
do exército de Senaqueribe. Um anjo. 185 mil soldados foram destruídos. E o que Judá fez? O que o rei de Judá fez? Nada. O que os sábios de Judá fizeram? Nada. O que o exército de Judá fez? Nada. Deus, vez após vez, disse ao seu povo que iria lutar por eles. Tudo que eles tinham que fazer era confiar. Eles só precisavam obedecer. E é por isso que quando Israel saía para as batalhas, o que ia à frente, Marcelo? Ia à frente um coral, cantando louvores, porque eles precisavam só adorar, quem iria lutar era Deus, enquanto adoravam. Então, meus irmãos, nós somos inclinados a resolver os nossos problemas. Nós temamos em lutar as nossas lutas com a nossa própria força, no nosso próprio poder, mas a nossa sabedoria humana, a nossa força servem apenas para atrapalhar o caminho de Deus. Só para isso. O sábio, ele diz em Provérbios, há um caminho que ao homem parece certo, mas o fim dele é caminho de morte. Prosseguindo o verso 20, olha o que Paulo diz, onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Irmãos, a sabedoria humana, ela não só não é confiável, como também ela não permanece. Para continuar esse pensamento, Paulo faz diversas perguntas. Mas, em resumo, ele está perguntando onde é que estão todas as pessoas inteligentes que dizem ter as respostas. Onde estão? Meus irmãos, o quanto que nós estamos mais perto da paz do que há um século atrás, ou um milênio atrás. Será que nós estamos mais perto da paz? Onde estão os sábios? Onde estão todas as pessoas sábias que dizem ter as respostas para essa vida? O quanto que nós estamos mais perto de eliminar pobreza, fome, ignorância, crime e imoralidade do que os homens que viviam na época de Paulo? Nós somos mais educados do que os nossos antepassados, somos, mas nós não somos moralmente melhores do que eles. Que adianta? Temos mais diplomas, mas moralmente falando não somos melhores. Nós temos mais meios de ajudar uns aos outros, mas nós ainda somos egoístas. Gostamos de ajuntar. Nós temos mais meios de comunicação, mas nós não nos entendemos melhor. Nós temos mais psicologia, mais educação, e mais crimes e mais guerras. A verdade é que ao longo da história, a sabedoria humana nunca mudou, nunca resolveu os problemas básicos do homem. Nunca. E é triste nós vermos esse desvio do pensamento de crentes hoje, da palavra para o mundo. É de tamanha insensatez. E é por isso que Paulo está perguntando, você não vê? Você não está vendo que toda a sabedoria dos seus sábios, toda a sabedoria dos seus instruídos, toda a sabedoria dos seus questionadores é loucura? Será que você não está vendo? Nada realmente muda, a vida tem os mesmos problemas. Os homens têm as mesmas lutas. Sabedoria humana, por vezes, é a causa imediata de um problema, mas não vê a raiz, que sempre é o pecado. Vê a causa do problema, mas não vê a raiz.
Pode ver que o egoísmo é uma causa da injustiça, mas não tem como remover o egoísmo do coração do homem. A sabedoria e os recursos humanos podem ver que o ódio provoca sofrimento, provoca dor, provoca destruição, mas não tem cura para o ódio. Pode ver que o homem, ele não se dá bem com o homem, mas não vê que a causa real é porque o homem não se dá bem com Deus. E uma vez que o relacionamento vertical está comprometido, o relacionamento horizontal também está. Nosso problema real não é um problema uns com os outros, nosso problema é com Deus. E por estarmos em problema com Deus, nós criamos problema com as pessoas. Sabedoria humana não resolve isso. Não é capaz de quebrantar corações e de apontar a raiz que é o pecado. Quando por sua própria força e sabedoria, o homem tenta alcançar aquilo de que ele realmente precisa, quando ele tenta encontrar paz, alegria, esperança, harmonia, fraternidade, tudo isso nós precisamos, mas quando queremos na nossa força da sabedoria humana, isso fica fora de alcance, completamente fora, não pode ser alcançado. Aquele que vê a cruz como loucura está condenado à sua própria loucura, perece na sua própria loucura. Segunda razão de que a sabedoria de Deus é superior, segunda razão que Paulo vai nos mostrar, que a sabedoria de Deus é superior, é que é o poder da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é poderosa. Olha o que diz aí no verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo ou da loucura da pregação. Com todos os seus supostos homens sábios, sabedoria humana nunca foi capaz de conhecer a Deus e muito menos de ter um relacionamento pessoal com Deus. Nunca. Tanta sabedoria, tantos homens sábios, instruídos, questionadores, mas nunca foi capaz de se relacionar com Deus. O aumento do conhecimento humano tende a aumentar o problema, não resolver o problema. O mundo mesmo vê o aumento do ódio. Nós estamos vendo o aumento desenfreado da intolerância, dos conflitos, das guerras. Nós vivemos num mundo dividido, um mundo em guerra. Uso de drogas. Ninguém consegue conter. Criminalidade, problemas mentais, problemas familiares, tudo isso só aumenta. Ou é impressão só minha? Só aumenta. Não só aumenta em número, mas aumenta em gravidade. Está cada vez pior. Quanto mais o homem ele olha para si mesmo, quanto mais ele depende de si mesmo, pior a sua situação se torna. Quanto maior a dependência da sabedoria humana, maiores são os problemas do homem. E diante disso, Paulo nos diz, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Olha, Deus escolheu usar o que a sabedoria do mundo considerava loucura, absurdo, para salvar aqueles que simplesmente creem. Aqueles que trocam a sabedoria própria pela sabedoria de Deus que Ele oferece. E aquele que faz isso, que troca a sua sabedoria pela sabedoria que Deus oferece, Deus, Ele concede transformação, regeneração, novo nascimento, vida através do poder da cruz de Jesus Cristo.
Essa loucura é a única esperança do homem. Eu não sei o que você acha disso, o que você pensa de Deus ter feito assim, dessa maneira, mas essa é a única esperança que nós temos. Quando alguém ouve a pregação da mensagem de Cristo, vai a Ele em arrependimento e fé, então ele pode trocar a pobreza pela riqueza. Eu não estou falando materialmente, mas ele troca a pobreza, porque pobreza e riqueza não dizem respeito a apenas bens materiais, é qualidade de vida, de maneira que quem tem pouco pode ser rico, e quem tem muito pode ser pobre, da mesma maneira como quem tem pouco pode ser pobre, e quem tem muito pode ser rico, independe. Mas quando alguém ouve a mensagem de Cristo, vai a Ele em arrependimento de fé, ele troca a pobreza por riqueza, ele troca pecado por santidade, ele troca desespero por esperança, morte por vida. Então a simplicidade do Evangelho, e é tão simples assim, é só isso, é só isso, é só crer, e caminhar nessa vida de fé, continuar crendo. Nós vimos em Hebreus, aquele que é salvo de verdade, ele vive na fé e morre na fé. É só isso, a simplicidade do Evangelho concede aquilo que a complexidade da sabedoria humana promete, mas nunca cumpre. Então não é por meio do conhecimento humano, não é por meio da compreensão intelectual, da sabedoria humana que a salvação vem. Salvação é dada através da fé. Deus salva apenas aqueles que creem. De todo o seu ser, ninguém consegue descobrir a salvação. Ninguém descobre salvação. Nós recebemos salvação pela fé, do jeito que Deus fez, do jeito que Ele estabeleceu. Eu não crio um caminho para a salvação, ninguém cria caminho de salvação, ninguém cria caminho para Deus. Nós só podemos andar no caminho que Ele abriu, e esse caminho é Jesus Cristo através da cruz. Veja o que ele diz nos versos seguintes, 22 e 23. Pois enquanto os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. A incredulidade é sempre a razão básica para não aceitar a vontade de Deus da maneira de Deus. Esse é um problema. As pessoas querem salvação. Pergunte para alguém: você quer salvação? A pessoa, primeiro, ela pode dizer que não precisa, porque ele não tem consciência do seu pecado. Para que salvação? Não estou morrendo, não estou me afogando, eu não fui jogado num precipício, salvar de quê? Mas a incredulidade, ela é sempre a razão básica para não aceitar a vontade de Deus da maneira de Deus. A pessoa às vezes é convencida de que precisa de salvação, mas ela quer a salvação à sua maneira, do jeito dela. Lembram-se de Abel e Caim? Abel ofereceu o sacrifício como estabelecido por Deus, o caminho de Deus, o sacrifício. Caim não. Caim diz: não, eu quero, mas quero do meu jeito. E foi rejeitado. A incredulidade, ela se expressa de várias maneiras. E Paulo coloca aqui diante de nós duas maneiras. Os judeus queriam sinais sobrenaturais para crer no Evangelho. Lembram-se que Jesus fez muitos milagres diante dos judeus, e eles diziam: olha, faz para nós um sinal para que possamos crer. Os judeus, eles queriam sinais miraculosos. Os não-judeus, representados aqui pelos gregos, eles queriam uma prova através da sabedoria humana. Eles queriam ouvir uma ideia que eles pudessem propor, debater aquela ideia, discutir.
argumentar. Mas, na verdade, o desejo por provas nada mais é, com muita frequência, do que uma desculpa para não crer. Quando nós estamos pedindo provas, nós estamos dizendo que não temos intenção de crer. Jesus operou em público milagre após milagre diante dos judeus. Jesus curou um cego de nascença. Eles mandaram chamar o pai do menino, do rapaz curado. Você está mentindo, esse rapaz não era cego, não. Eles ficaram com medo, disseram, pergunta para ele então. Porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. O rapaz veio. Você era cego? Sim, nasci cego. Como é que agora você está vendo? Ele falou, eu não sei, pergunta para quem me curou. Você está mentindo. Jesus realizou milagre após milagre, eles continuavam cada vez mais cegos. A maioria dos que testemunharam esses milagres, os sinais sobrenaturais, não acreditaram em Jesus. Maioria. Os gregos, eles queriam uma prova intelectual, mas eles não estavam interessados na verdade, especialmente na verdade sobre Deus. Não era isso que eles queriam, não. Eles estavam interessados apenas em ouvir, discutir, debater novas ideias. Tem gente que ama um debate. Cuidado com perguntas que te fazem. Eles não tinham nenhum interesse de buscar, aceitar, seguir a verdade de Deus. Queriam debater, lançar uma discussão. O interesse deles não era pela verdade divina. O interesse deles era pela novidade intelectual. E esses dois grupos aqui, judeus e gentios, não judeus, representam toda a humanidade incrédula. Como judeu, exigem alguma prova, algum sinal sobrenatural. Como é que eu vou saber que Deus está aqui? Uai, ele falou? Precisa de mais alguma coisa do que ele ter dito que estaria? Ah, mas eu não senti nada, eu não vi nada. E daí? Ele disse que estaria. Como típico grego, as pessoas querem uma prova pela sabedoria natural. Então prova para mim. Ora, o incrédulo, ele sempre encontra uma desculpa para rejeitar o evangelho. Já ouviram? Não concordo com essa doutrina. Uai, o que está errado? E assim, dá aquela aparência que sabe tudo. E parece que sabe. Sabe. Através da sabedoria natural, não da sabedoria divina. Paulo, irmãos, não é que ele desprezava milagres, não. Paulo acreditava em milagres. Ele acreditava em sinais sobrenaturais, como eu também acredito. Acredito, oro e espero que Deus os realize. Mas não é isso que vai provar que Deus está aqui. Paulo também era um homem muito inteligente. Ele era capaz de discutir ideias, ele era capaz de discutir pensamentos. Mas acima de tudo, acima de crer em sinais e de ser um homem muito inteligente, Paulo era crente. Muito mais do que isso, ele era um homem crente, um crente em Deus. Meus irmãos, o evangelho é tanto sobrenatural quanto racional. Mas ele não pode ser descoberto através de sinais sobrenaturais. Esse evangelho, ele não é descoberto através de sabedoria humana. Não é. Deus só salva aqueles que creem. Paulo pregava Cristo crucificado, o único sinal verdadeiro, a única sabedoria verdadeira. Aqueles que não creem nesse sinal, aqueles que não
aceitam essa sabedoria não podem ser aceitos por Deus. Não podem aceitar uma coisa simples assim. Então, para aqueles que procuram outros sinais, a cruz é motivo de escândalo. Para aqueles que procuram outra sabedoria, a cruz é loucura. Verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. O método de salvação de Deus é um só e é o mesmo para todas as pessoas. Deus tem só uma maneira de salvar. E cada um que é salvo só desse jeito. Para os que creem no Filho de Deus, Cristo é tanto o poder de Deus e sabedoria de Deus. Não precisa de mais nada, nada mais é necessário, nada se acrescenta à obra de Cristo. Para aqueles que não desejam crer, nenhum sinal é suficiente. Para quem não quer crer, nenhum argumento é suficiente. Para quem deseja crer em Cristo, em sua obra, nenhum outro sinal, nenhum outro argumento é necessário. Último verso, verso 25. Paulo diz, porque o absurdo ou a loucura de Deus é mais lógico ou mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ao falar de absurdo de Deus, ou loucura de Deus, fraqueza de Deus, é claro, Paulo está usando aqui de ironia, para destacar a insensatez da capacidade humana, a insensatez da sabedoria humana, para colocar no nível em que de fato o é. Ainda que Deus possuísse qualquer tipo de loucura, o que é impossível, mas ainda que Deus possuísse qualquer mínimo grau de loucura, o que de novo eu repito é impossível, ainda assim ele seria mais sábio do que o maior sábio do mundo. Ainda que Deus fosse capaz de ter qualquer fraqueza, o que é impossível, mas ainda que ele possuísse qualquer grau, por menor que fosse, de fraqueza, e de novo eu repito, isso é impossível, ele seria mais forte do que a maior força que os homens podem reunir. Então a sabedoria de Deus, meus irmãos, ela é superior, ela manifesta-se em poder salvador, na vida de todos que se humilham, na vida de todos que reconhecem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a sabedoria verdadeira. O poder de Deus é o poder de verdade. Essa sabedoria, esse poder, eles não são nossos, mas eles são oferecidos a nós. Então é o poder da salvação do pecado, é o poder da libertação de Satanás, é o poder da vida na presença de Deus, na glória, por toda a eternidade. É nessa certeza, nessa sabedoria, nesse poder, que nós devemos descansar. Como é que você tem conduzido a sua vida? Nós ouvimos tantas coisas, o mundo, ele tem anunciado que descobriu a verdadeira luz. O mundo tem gritado para os quatro cantos que aquele período de trevas ficou para trás e que agora nós desfrutamos de um tempo de plena luz e conhecimento. Será? O mundo está melhor? Vencemos os problemas? Resolvemos as pendências? Nos amamos mais? Cuidamos bem uns dos outros? As famílias estão cada vez mais fortes? A sociedade está cada vez mais justa? Essa sabedoria tem resolvido? Não tem, porque não resolve. Sempre vai ser assim, de mal a pior. Mas a graça de Deus é sempre maior. A graça de Deus, ela nos oferece o
caminho de retorno, o caminho verdadeiro, sabedoria verdadeira. Se você abrir o seu coração para essa palavra, você vai conhecer a verdadeira sabedoria. Seu coração vai ser transformado para que você seja uma pessoa mais justa, para que você ame de verdade, para que você construa uma família vitoriosa no meio de um mundo fracassado, para que você crie filhos segundo o coração de Deus, no mundo em que todos se afastam de Deus. É aqui, meus irmãos, que a sabedoria repousa. Você pode reunir todas as enciclopédias do mundo, todo conteúdo não cristão do Google, ou de qualquer outro aplicativo de busca e de pesquisa, que você não vai encontrar o mínimo de sabedoria contido aqui. Mas por que você gasta tanto tempo buscando respostas no Google e não na palavra de Deus? Por que você gasta tanto tempo querendo saber a opinião das pessoas no Facebook e não a opinião de Deus em sua palavra a respeito de mim e de você? Busque aqui. Busca na palavra de Deus. Deus tem um caminho vivo para nós, e esse caminho está na sua palavra. Como nós vimos hoje de manhã, no Salmo 119. Se Deus, Ele abriu os olhos do nosso coração, para nós vermos as maravilhas da sua palavra, um mundo novo se abrirá diante dos nossos olhos. E tantas outras coisas acontecerão. Você vai começar a perder o encanto por essas coisas do mundo, que parecem te dar um refrigério, mas na verdade te viciam, é o prazer do vício. É prejudicial, te domina, te escraviza, te prende. Quer saber como viver a vida? Aqui. Quer saber como ter uma família vitoriosa? Aqui. Quer saber como criar filhos vencedores? Aqui. Quer saber como ter uma igreja bela aos olhos de Deus? Aqui. Não é em outro lugar, é aqui. Não é nenhuma livraria procurando livros como 10 maneiras de fazer isso ou aquilo. É aqui. A cada dia, a cada momento, aqui estão todos os princípios que nós precisamos. Esse livro nos ensina como viver, esse livro nos ensina como nos relacionar uns com os outros, nos ensina a relacionar com Deus, nos ensina a orar, nos ensina a relacionar com a eternidade. Aqui está tudo que nós precisamos. Então tenha muito cuidado. Como eu citei hoje de manhã, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro, da sabedoria de Deus. E aí nós estamos perdidos. Deus tem promessas grandes e maravilhosas em sua palavra para nós. Quando você estiver em aflição, veja o que a Bíblia diz e encontre conforto, porque as coisas não são o que parecem ser. Quando a sua alma estiver angustiada pelo que está acontecendo ao seu redor, isso é a história da sua vida. Mas leia o livro da vida e veja que mesmo nesses momentos Deus tem conforto para o seu coração, tem sabedoria para te ajudar a sair dessa situação, ou para enfrentá-la, ou para vivê-la. Que Deus nos abençoe. Não troque a sabedoria de Deus pela sabedoria do mundo. Não troque a opinião de Deus pela opinião das pessoas desse mundo. Amém? Vamos pedir a Deus coração para a palavra dEle, para a sabedoria dEle. É o que Ele tem nos falado. Nem se eu tivesse calculado, meus irmãos, eu não conseguiria encaixar a mensagem da quinta passada, de hoje de manhã e de hoje à noite, que parece que é a mesma mensagem.
Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ore por nós, irmão Cleidson, por favor.